Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula e nós iremos abordar sobre meio ambiente e a relação homem com a natureza e os impactos ambientais. Você sabe conceituar o que é o meio ambiente? Qual a relação do homem com a natureza? O que são impactos ambientais? E o que isso gera na comunidade biológica? Fique na aula que após a vinheta nós iremos abordar sobre esse tema. Muito bem, pessoal, estamos aqui. Vamos abordar sobre meio ambiente. Essa aula eu dividi ela em duas partes. A parte 1 vamos abordar sobre meio ambiente, relação do homem com a natureza e sobre o desmatamento. Na parte 2, nós iremos abordar sobre mineração e os seus efeitos nos ecossistemas, além da pecuária ou agropecuária, tá? Então, vamos iniciar essa parte considerando o aspecto geral de meio ambiente. Bom, e aqui, tá, o que a gente traz? O nosso eixo temático, tá? Meio ambiente, desenvolvimento, agropecuária, mineração e seus efeitos nos ecossistemas, ok? E aqui a gente traz então, turma, né? O que é o meio ambiente? Então, se você fosse considerar, conceituar essa palavra, como que você abordaria? No geral, quando a gente interroga isso para a comunidade estudantil, uma boa parte leva ao conceito a entender que o meio ambiente seria as florestas, que o meio ambiente poderia ser as rochas. Então, esse conceito muitas vezes é apontado como algo isolado. E qual que é o grande equívoco? Que nós não nos inserirmos dentro do conceito. Então, para ser considerado meio ambiente, o organismo tem que estar inserido dentro desse termo. O que é um organismo? Seria o quê? Toda unidade viva que se manifesta em um determinado lugar. E nós somos organismos vivos. Então, o homem também tem que estar inserido dentro do ambiente. Tá? Então, de forma geral, eu poderia dizer que o ambiente é tudo aquilo que nos cerca ou tudo aquilo que está ao nosso redor. Ou poderia dizer que o meio ambiente é a nossa casa. Mas dentro da literatura, qual que é o conceito abordado? E esse conceito contempla o que nós falamos. Veja bem, o que é esse conceito de meio ambiente? Nós temos aí conjunto de fatores que afetam o metabolismo, ou seja, nossas reações químicas, o comportamento de um ser vivo ou de uma espécie, influenciados através da luz, do ar, da água, do solo, isso chamando de fatores não vivos, ou seja, os abióticos, interligados e interdependentes com os fatores bióticos, ou seja, os fatores vivos, que entraria quem? Micro-organismos, animais e vegetais. Então, tudo isso consideramos o meio ambiente. Perceba que nós estamos inseridos, que o organismo está inserido dentro desse conceito. Agora, quando eu me refiro um aspecto, por exemplo, de fatores bióticos e abióticos, eu vou caracterizar os ecossistemas, tá? Ecossistemas aquáticos, por exemplo, que eu chamo de limínicos, os ecossistemas terrestres, tá? Que seria os epinociclos, os ecossistemas marinhos, que seria os talassociclos. Então, é um conceito bem amplo, tá? Mas lembre-se, o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, nós fazemos parte dele. E esse é um conceito geral que a gente aborda aqui dentro do contexto biológico, tá? Bom, então nós temos aqui uma representação desses fatores bióticos, tá? Os fatores bióticos aí você observa que nós temos a presença, tá, aqui dos animais, dos seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, e desse lado
tá? Os fatores abióticos. No ambiente, nós não podemos considerar uma separação desses dois. Tá? O que existe é uma interdependência e uma inter-relação. Tá? Então, essa comunidade biótica, ela precisa dessa comunidade abiótica. É uma inter-relação, uma interdependência. Tá? Não podemos considerar esses dois fatores se organizando isoladamente, ok? Aqui eu considero, tá, a junção dos dois, o que nós chamamos de ecossistema. Tá? O que é a biodiversidade? Tá? O que seria a biodiversidade? Qual que é a relevância disso quando se fala de meio ambiente? Tá? Então, a diversidade vem de quê? Variação, né? Conjunto, mistura, bio-vida. Então, essa biodiversidade que é o foco da discussão quando se aborda o meio ambiente, porque quando se considera a relação do homem com o ambiente, se tratamos de biodiversidade. Essa biodiversidade, dependendo dessa relação, ela vai sofrer uma ameaça de perca genética, uma ameaça de redução de seres vivos, uma ameaça de interferência nas cadeias alimentares, uma ameaça de redução de fluxo gênico, quer dizer, as espécies começam a entrar em extinção e muitas delas até em extinção devido, né, uma relação precária com o homem e a natureza. Então vamos ver aqui alguns conceitos. A biodiversidade, a gente coloca aqui como um atributo de conceito, pessoal, seria o quê? Né? Primeiramente, medida de diversidade relativa, tá? Entre organismos presentes em diferentes ecossistemas, ou a totalidade dos genes, espécies e ecossistemas em uma região. Então, isso envolve uma grande quantidade de comunidades inserido dentro de populações e uma variabilidade de espécies, tá, diferentes dentro de um mesmo local, de um mesmo habitat, de um mesmo ambiente. Então, quanto maior a variabilidade de espécies, mais rico é o ecossistema, tá? A biodiversidade. Então, essa biodiversidade que vem sendo afetada por conta de uma relação do homem com o ambiente de forma equivocada, quando se explora os recursos naturais, tá? Então, o ambiente, a natureza, sofre esses impactos devido a não ter um tipo de planejamento para se explorar esses recursos ambientais. Então, aqui a gente traz um conceito de biodiversidade, que eu também posso chamar de diversidade biológica. Então, eu tenho várias espécies diferentes em um mesmo local, numa inter-relação, numa interdependência, e as relações entre essas espécies vão ocorrendo, muitas disputando pelo espaço, pelo alimento e pela reprodução. Tá? Mas aí eu tenho uma cadeia, um ciclo. Então, a biodiversidade ela tem que ser preservada, as espécies têm que ser preservadas, porque é um patrimônio genético riquíssimo da natureza. Tá? Na sequência, pessoal, vamos abordar agora, né? Vou trazer para vocês algumas imagens da importância da biodiversidade. Aqui a gente tem alguns representantes de biodiversidade de ecossistemas marinhos, tá? E essa biodiversidade, ela está ameaçada, sim. A biodiversidade, ela vem sendo ameaçada de formas de exploração desses ecossistemas totalmente inadequada, tá? E é claro que existe, né, a legislação, e que inclusive já está bastante consolidada. Acontece que existe a legislação, mas para fazer valer na prática, temos que ter uma quantidade de profissionais na linha de frente, e isso nós não temos. Tá? Na prática,
é insuficiente a quantidade de profissionais para fazer com que ocorra a validação das leis, ok? Mas aqui a gente traz uma riquíssima biodiversidade. Aqui nós temos mais biodiversidade, considerando aqui alguns biomas, né? Por exemplo, aqui os biomas de cerrado, nós temos aqui o Pantanal, esse aqui é o da Caatinga, né? Aqui seria o Cerrado. Então, cada bioma tem uma característica fitofisionômica específica, tá? Tem um perfil edáfico também diferenciado. O que é o perfil edáfico? É o tipo de solo com seus nutrientes. E a fitofisionomia é aquela vegetação que é predominante em cada região. Então, na região amazônica, ou bioma amazônico, eu tenho uma fitofisionomia de ecossistema denso, de florestas de sombra, de grande porte. Lá no ecossistema do bioma de Caatinga, né, do bioma de Caatinga, quer dizer Mata Branca, eu tenho um ecossistema mais, né, vamos dizer assim, seco, predominância de cactos, de bromélia. Lá no Cerrado nós temos uma vegetação predominante mais rasteira, tá? Semelhante a uma savana. Aqui no Pantanal, quantidade de planícies, né? Então, assim, cada bioma tem um substrato específico, tem uma fitofisionomia bem específica. E lá, lógico, uma quantidade de seres, animais e vegetais que precisam ser preservados, que precisam, tá, ser preservados para quê? Para garantir essas espécies que têm um patrimônio genético importante e que são também o meio ambiente, tá? E a grande problemática é justamente a ação do homem de exploração desses recursos ambientais no ambiente de forma inadequada. Então, seguindo, eu trago algumas outras espécies características dos biomas brasileiros, com enfoque ao bioma amazônico. Tá? Muitas espécies estão já na lista de extinção, outras estão ameaçadas de extinção, e essas espécies elas são importantes na manutenção da cadeia alimentar. Quando eu tiro de um ecossistema, tá, de uma cadeia alimentar, uma quantidade de espécies, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio dessa cadeia. E esse desequilíbrio pode causar um extermínio de diversas espécies, onde pode aumentar uma população A e uma população B pode diminuir, e isso vai ocasionar um desequilíbrio, tá? Então, é necessário preservar as espécies. Os ecossistemas eles têm que serem preservados, tá? Mais um pouco da diversidade biológica. Aqui a gente faz referência a algumas espécies vegetais da região de Carajás, principalmente ao ponto que a gente chama de área de savana, em que aflora o minério de ferro, que a literatura chama de canga hematítica. Hematítica devido, né, à coloração avermelhada semelhante às hemácias, e o ferro tem essa característica. Então a gente tem aqui alguns grupos, né, específicos aqui da região de Carajás, tá? A Hipomeia cavalcante, a Sobralia liliastrum, a Hipomeia marabazensis, tá? E outros grupos aqui são espécies, tá, de vegetais bem específico, e a literatura considera endêmicas a ocorrência dela específica nessas áreas, tá, em que o solo tem a presença do minério de ferro. Então, isso é um patrimônio muito rico para a biodiversidade, tá? E tem que ser preservado. Então, quais as principais ameaças à biodiversidade? Uma vez que a gente considerou o conceito de biodiversidade, que é um conjunto de várias espécies diferentes convivendo em um mesmo local, tá? Nós abordamos algumas imagens de patrimônio genético de espécies animais, vegetais, de biomas, tá?
E agora, o que seria então essas ameaças, né, em relação à nossa biodiversidade? Vamos considerar aqui algumas. A poluição, tá? A poluição é uma ameaça. A expansão urbana e industrial, okay? Porque isso vai provocar desmatamento em grande massa. O uso excessivo de recursos naturais, e esse uso excessivo não é uma exploração que segue, por exemplo, um licenciamento ambiental, tá? É um uso, muitas vezes, tá, clandestino, que chega nas florestas e começam a explorar aquilo de forma depredatória. Então começa a desmatar, queimar, interferir no solo, e toda aquela comunidade de biodiversidade que se encontra ali vai ser afetada, tá? E muitas vão deixar de desaparecer. A expansão da fronteira agrícola, tá, em detrimento dos habitats naturais. Então, essa fronteira agrícola aqui já seria o quê? A produção de gado de corte, tá? Um exemplo. Então, são ameaças diretas à biodiversidade, né? Como conter isso? Tá? Como conter isso? Na verdade, os recursos do ambiente, os recursos naturais, eles devem ser explorados, mas de forma sustentável, que esses recursos também sejam garantidos para as futuras gerações. Então, eu não posso explorar uma floresta e destruir a floresta, assim como os animais e os vegetais. Eu tenho que utilizar fatores, termos sustentáveis, tá? Através, por exemplo, do manejo florestal, um licenciamento ambiental que vai desenvolver toda uma norma de exploração e vai ter uma compensação para poder repor aqueles danos. Enfim, é preciso explorar o ambiente, mas de forma racional, tá? Que se tenha a garantia de manter aqueles recursos florestais, tudo bem? Então, seguindo, a gente colocou aqui a pergunta, né? Como está a relação homem e ambiente? E aí, pessoal, o que seria esse termo, né? Relação homem-ambiente. Quando eu tenho, por exemplo, o impacto ambiental, essa relação ela vai ser de forma depredatória, né? Vai provocar danos gravíssimos. Quando eu tenho um impacto positivo, tá? O impacto positivo seria uma tentativa em que o homem, com as tecnologias, tentam minimizar esse impacto que já foi causado pelo homem. Por exemplo, reflorestamento, recuperação de habitats, restauração de áreas degradadas, enfim. Mas, no geral, como que está essa relação do homem com o ambiente? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Se a gente for considerar de forma geral, nós temos situações, tá, complexas de desmatamento, nós temos situações de queimadas, situações de resíduos urbanos, tanto industriais como domésticos, sendo despejados na natureza sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de controle, tá? E isso precisa ser discutido. Claro que nós já estamos com a legislação ambiental muito consolidada, mas na prática isso não acontece, né? As pessoas sabem o que é o certo, mas não fazem o certo, no sentido de se policiar e de fazer valer a legislação ambiental. Então, as secretarias municipais de meio ambiente, as secretarias estaduais, assim como a do governo federal, precisam, tá, avançar muito ainda em relação ao tratamento de resíduos, a fiscalização em relação às queimadas clandestinas, criminais, desmatamento e salvar o patrimônio, nosso patrimônio genético, tá? Então, a relação do homem com o ambiente, a gente faz aqui uma referência, tá? De Grum, que diz o seguinte:
a degradação ambiental tem alcançado níveis jamais vistos. Vivemos hoje uma crise ambiental sem precedentes. Faz-se necessário, portanto, uma reorganização, uma reorientação da atuação humana em sua relação com o meio ambiente. Ou seja, a educação ambiental ela tem que ser garantida. A educação ambiental é fazer com que nós também reconhecemos que somos parte do ambiente. Então, quando nós tivermos mudança de atitude, de comportamento, a quebra de paradigmas, a gente começa a se sentir parte desse ambiente e preservá-lo. Então, isso é importante, tá? Porque eu preciso do ambiente que eu sou parte dele. Os organismos estão inseridos no ambiente. E esse texto é interessante porque, na prática, é o que está acontecendo. O homem, cada vez mais, avança na destruição do seu habitat, da sua própria casa. Tá? Então, aqui é a relação do homem com o ambiente. E nós estamos enfocando, que é o nosso objetivo aqui, um lado de relação depredatória. Tá? A mídia chama atenção, os impactos ambientais estão acontecendo. Então, nós estamos falando por esse lado, tá? Da relação homem com o ambiente, no sentido de não saber utilizar os recursos naturais de forma correta, porque a exploração é totalmente inadequada, onde durante o processo de exploração do ambiente se destrói, e isso não pode ocorrer. Vamos refletir, e aqui a gente trouxe aqui umas perguntas com o objetivo de nós buscarmos isso no nosso interior, para nós mesmos. O que é o ambiente, então? O que é o ambiente? Qual o problema do ambiente? Tá? Qual que é o problema? O quanto eu sou problema no ambiente? O que eu estou fazendo no ambiente? Será se eu tenho uma prática ambiental correta? Como está o ambiente urbano? E aí, como é que está esse nosso ambiente urbano? Qual a minha prática ambiental? Ou seja, eu me preocupo com o ambiente, mas eu não faço a minha parte? Como é que está isso? Tá? E o que é necessário para termos um ambiente saudável? Então, isso é para nós refletirmos. E aí nós podemos, em cima dessas perguntas, refletir e, durante as nossas inquietações, nós podemos ter atitudes melhores em relação ao ambiente, não é verdade? Se de repente eu começo a perceber que a minha prática não está legal, então eu vou ser um agente multiplicador de educação ambiental. Eu começo a me preocupar com o ambiente, eu começo a me preocupar quando eu vejo um lixo no chão de forma inadequada. Eu começo a me preocupar quando eu vejo queimadas. Eu começo a me preocupar quando eu percebo que a natureza está se acabando, se destruindo. Através de quem? Do próprio homem. Tá? Então, é isso que a gente chama para a nossa reflexão. Bom, e qual é o conceito de homem, Qual é o conceito de homem? Essa questão do antropocentrismo, de o homem querer se considerar o centro do ambiente, o centro da natureza, e muitas vezes essa relação de domínio faz com que ocorra uma relação muito negativa, porque o que a gente está chamando a atenção aqui é que nós somos um ambiente também. Eu não posso ter essa característica antropocêntrica de achar que eu sou o dominador da natureza, porque isso pode trazer sérias consequências, no sentido de se explorar esses recursos da forma inadequada. Então, a gente traz aí na literatura, o conceito de homem é um dos elementos do ambiente, formado de partes. Aí, o biológico, o racional e o emocional. Então, esse é o conceito de homem. E o próprio conceito, se nós formos observar, o homem está inserido dentro da natureza como organismo, que estão permanentemente
aqui é uma continuidade desse conceito, permanentemente integração, tá? Integração e interrelação entre si, tá? E com os outros elementos da natureza. Olha aí, diferentes níveis de evolução. Então, esse é o conceito do homem que a gente traz aqui e que o homem deve refletir em suas práticas ambientais. Tá? Será se realmente são práticas saudáveis? Né? E aqui nós temos, né, alguns modelos, tá? Alguns modelos aqui de, por exemplo, meio ambiente e espaço nas sociedades atuais. Nós temos aqui o consumismo, né, que é uma questão no nosso sistema capitalista muito praticada, é o consumo pelo poder e pelo ter. Então, qual a minha real necessidade de consumo? Tá? O meu poder aquisitivo, eu vou consumir só aquilo que realmente eu necessito? Ou quanto mais poder aquisitivo financeiro eu tiver, eu vou aumentar o meu consumo pelo poder e pelo ter. Então, isso a gente chama atenção, né? O consumismo exagerado, isso vai causar mais quantidade de lixo no ambiente e isso vai provocar, então, uma insustentabilidade dentro dos ecossistemas em relação à degradação dessa quantidade de resíduo que é produzido, tá, na natureza. Então, qual que é a importância de ter um consumo, tá, saudável e aquilo que você realmente só necessita? Então, será que eu preciso, por exemplo, pelo poder aquisitivo ter 10 celulares? Eu não preciso só de um? Ou, dependendo do que você trabalha relacionado à questão de comércio, 2? Será que eu preciso ter 20 tênis? Será que eu preciso consumir muitos produtos que envolvam, por exemplo, que eu acumulo de sacolas plásticas? Enfim, o que a gente está chamando a atenção é que muitas vezes uma grande quantidade de consumo exagerado, isso vai causar danos ao ambiente, porque de alguma forma o produto final é o que? A cadeia final, a produção de lixo. E esse lixo vai ser jogado na natureza de alguma forma. Tá? Então nós temos aqui o meio ambiente e espaço nas sociedades atuais. A natureza, as relações do homem com a natureza, a questão ecológica, que tem que ser discutido, a ecologia e os ecossistemas. A preservação desses ecossistemas tem que ser também discutido. Tá? Por quê? O consumismo, tá? Ele está aqui como uma grande ameaça. Então, nós temos aqui uma engrenagem. O que representa essa engrenagem? A relação, tá? A manutenção dos ecossistemas numa interdependência. Nós temos aqui os fatores bióticos e os abióticos numa interdependência. Tá? Então, essa engrenagem ela tem que ser garantida para a manutenção do equilíbrio das cadeias alimentares. Então, qual que é o modelo, tá, de desenvolvimento da sociedade moderna? Né? Se mostra o que? Insustentável. Esse modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, ele na prática, ele revelou que é insustentável. Tá? Com isso, trazendo o que? Uma crise socioambiental. Então, o nosso modelo de desenvolvimento da sociedade moderna, ou seja, nossa sociedade contemporânea, ele se revelou e se mostra que precisa ser revisto essas práticas, porque está insustentável. Os recursos são explorados e eles estão sendo destruídos. Não se tem garantia para as gerações futuras. A gente chama atenção nesse aspecto. Ok? Então, a gente traz aqui algumas alternativas, né? As práticas ambientais saudáveis, através da educação ambiental, é importante para nós termos mudança de comportamento e atitude. Todos nós, claro que de repente
a gente pode pensar assim, mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade somente dos governantes. Não, nós também temos responsabilidades em fazermos a nossa parte, ok? Então, educar ambientalmente é transmitir conhecimentos ecologicamente correto. A maioria da população do planeta já sabe que é importante preservar a natureza? Sim, né, gente? Ela sabe, a maioria da população do planeta já sabe que é importante preservar a natureza. Mas na prática, ela preserva? Essa outra aqui, né? Educar ambientalmente é transmitir conhecimento ecologicamente correto, nós refletirmos, tá? O ser humano e sua plenitude não é só razão, mas também emoção. Então, é necessário mudanças de atitude, de comportamento, que nós também nos importamos, tá, com a natureza, em ver o rio poluído, chamar a atenção da sociedade, se importar com aquilo, porque o rio é um recurso hídrico importantíssimo para os seres vivos, tá? Então, o nosso contexto é trazer essa discussão de reflexão. Então, vamos ver aqui. Olha, eu trouxe essa imagem. O que é que diz aqui primeiro? A triste história da árvore que entrou em cartaz. Vamos ver essa árvore que entrou em cartaz? Está aqui. Ó, a cena 2. Tá? O que está acontecendo? Um senhor foi em uma árvore, derrubou ela, está levando ela para algum lugar. Então, foi o que aconteceu. O que foi que ele escreveu aqui? Preserve a natureza. Tá? Ele teve até uma boa ação de chamar a atenção para preservar a natureza, mas a atitude dele foi correta? A atitude dele foi correta ou não? Não, né? Foi muito ingênuo, tá? Totalmente ingênuo. Então ele precisou cortar uma árvore para fazer um cartaz de madeira. Preserve a natureza. Então, o que acontece? Na prática, muitas vezes é isso, né? A gente, muitas vezes na prática faz isso. Então, ele teve uma boa intenção, mas a prática foi ingênua, tá? Por quê? Porque nós também jogamos lixo, tá, em qualquer lugar. E às vezes sem percebermos. E às vezes achando que aquilo é normal. Então, a gente encerra aqui a parte 1. Nessa parte 1, nós abordamos sobre o conceito de meio ambiente, sobre os impactos ambientais, o que isso pode gerar nos nossos ecossistemas vivos, tá? E um pouco de educação ambiental para nós refletirmos, tá? Agora vamos para o nosso vídeo da parte 2, que vai abordar sobre a pecuária, tá? E a mineração, ok? Muito obrigado. Já aproveitando, tá? Que você possa, tá, se inscrevendo no nosso canal, tá? Aperte o sininho, dê as notificações, ok? E fique atento agora para a continuidade dessa aula que nós vamos chamar de parte 2. Tchau, tchau, pessoal!